Bom, mais uma vez, boa noite, professor, boa noite a todos. Rapidamente, só parabenizando a organização do evento. Eu acho que esses eventos, esses espaços, são essenciais para a nossa sociedade, para a Palmeira dos Índios como um todo, que é sempre carente de cultura em algum nível ou outro. Então, são avanços muito significativos para a gente. Bom, professor, V de Vingança foi uma obra escrita pelo Alan Moore, ilustrada pelo David Lloyd, né? E especificamente falando sobre o texto do Alan Moore, que é um escritor britânico com posições anarquistas. Em V de Vingança, especificamente, ele comentou que se inspirou em algumas obras distópicas, como 1984, já citado, e Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. E ele fala que toda obra distópica, embora se ambiente em um futuro possível de caos e destruição, ela é um reflexo do presente, assim como ele escreveu na Inglaterra da época da Thatcher, né, da Margaret Thatcher, e do Ronald Reagan nos Estados Unidos, em que havia essas duas forças de poder de extrema-direita. Mas, é quase uma pergunta retórica, mas o senhor enxerga que, assim como Alan Moore escreveu V de Vingança de forma metafórica e fictícia para falar sobre uma realidade da Inglaterra desde os anos 80, o senhor acha que, de certo modo, essas obras ainda falam sobre o momento em que vivemos, sobre os movimentos e trâmites políticos do nosso país atual? Era isso, obrigado. Muito bem, mais uma pergunta. Vai juntando aí, viu? Boa noite, Tati. Boa noite. Na verdade, eu queria que você falasse um pouco sobre o arquétipo da justiça, né? E que também a figura do anti-herói, que quebra essa coisa da justiça de acabar, levar os bandidos à justiça. E o V acaba com isso, né? Ele mata as pessoas que são, no caso do governo, autoritário. Tem outra pessoa para fechar o bloco de 3? Alguém se acusa? Não? Então, professor, por favor. Falar sobre quadrinhos, né? Sobre a dimensão do quadrinhos, a possibilidade de leitura de quadrinhos, a gente já passou aqui muito tempo. Né? Muita coisa a ser dita. Aquilo que eu falei no início do nosso bate-papo, eu estou muito feliz com o momento acadêmico que está, mais uma vez, recuperando essa possibilidade de discutir. Como eu falei, o Brasil, na década de 50, foi o primeiro país do mundo a ter um congresso internacional sobre quadrinhos e colocar quadrinhos na ótica da leitura acadêmica, na leitura de pesquisa. Né? A Biblioteca Nacional tem um acervo imenso de quadrinhos. E isso daí é interessante, né? Que mostra que é possível você pensar a realidade através de uma série de instrumentos. Pode ser o cinema, pode ser o quadrinhos, pode ser o grafite, pode ser a camiseta, né, pintada. Tudo são expressões que eu tenho e a possibilidade que eu tenho também de falar do mundo. E o que é interessante é que a grande literatura, né, pelo menos do ponto de vista que eu vejo, ela tem, além da sua característica de universalidade, ela fala do ser humano, né? Enquanto todos os seres humanos, o Aristóteles, ele diz isso. Ele diz por que a poesia ela é superior à história? Porque a história ela está ali acidental, ela está fechada em determinado evento. Né? Se eu penso digamos, na Guerra Médica, na batalha lá de Salamina, eu estou falando do confronto entre gregos, etc, etc, etc. Mas se eu penso na Ilíada, eu estou falando do confronto da humanidade. Né? Que, por sinal, foi representado no Presente de Esparta, do Frank Miller. Né? Que me assustou bastante a carga que ele fez em Terror Sagrado. Para mim, ele pisou na bola, ele fez uma representação do Islã doentia, muito preconceituosa, talvez sob o influxo do que ocorreu no setembro, né? Mas o que acontece? Essa ideia da universalidade do texto literário me permite construir, por exemplo, personagens como Raskolnikov, Crime e Castigo. Raskolnikov, ele é russo? Não, ele é universal. Né? Ulisses, Aquiles, eles são gregos? Não, eles são universais. A figura dos personagens de Graciliano Ramos, de João Cabral de Melo Neto, eles são brasileiros, nordestinos? Não, eles são universais. E essa universalidade é que me permite, inclusive, reconhecer esses arquétipos. Né? Quando eu tenho ali o espaço da máscara, aquela discussão
discussão que você colocou da justiça eu achei genial. Porque o que acontece? O V, num determinado momento, ele vai diante do parlamento inglês, não é? E encontra a representação da justiça, a representação clássica, né? A balança, a espada, a venda, e ele diz: olhe, eu amava você, tudo que eu fiz na minha vida é porque eu fiz por você. Mas o que acontece? Você sempre foi uma mulher fácil. E você sempre teve uma queda doentia pelos uniformes. Eu podia lhe perdoar qualquer deslize, eu poderia lhe perdoar qualquer traição, mas eu não posso jamais perdoar você continuar a coabitar com tiranos. Né? Explode a estátua. Então essa ideia de que a justiça ela é uma justiça de ordem repressora, ela está dentro da própria discussão do anarquista. Só para a gente lembrar também, o Alan Moore, ele tem um personagem que é uma figura do Batman que se chama o anarquista, é um menino, é um rapaz que ele tinha sido elaborado originalmente para ficar no lugar do Dick Grayson, aliás, do Dick Grayson não, do segundo Robin que morreu, depois ressuscitou, que é o Jason Todd. Só que o que acontece? Esse rapaz, ele é anarquista, é um menino genial, o Batman tem o maior respeito pelo cara, só que o que acontece? Ele usa uma máscara dourada, a roupa do V, só que uma grande túnica, e usa tecnologia para punir os culpados. Mas quem são os culpados para ele? Não é um pequeno bandido, não é um ladrão, são os grandes presidentes de corporação, são os grandes cantores de rock que colocam crianças como aviões de droga e assim por diante. Então ele começa a perseguir e a punir as grandes corporações. Isso chocou o americano, né? Ele dizia a voz do homem comum. E ele continua com o personagem do Batman. Então o final é Laurie Martin, o nome do rapaz. O Batman, quando vai confrontar o anarquista, ele dá um chute no menino. Quando dá um chute no menino, ele não sabe que é um jovem. Aí o menino consegue fugir, chega na casa do pai, e o pai assume que é o anarquista, e o Batman diz: não é você, é o rapaz e tal. E o rapaz vai para uma instituição, né, de rebeldes. Aí o que acontece? Uma das cenas mais interessantes é que termina com a grande frase anarquista. Né? O que é anarquia? A anarquia é a eterna surpresa. E o Batman, quando pula, está com A de anarquista nas costas. O menino estava fazendo conta que estava dormindo, pichou o Batman. Esse rapaz, ele passa para Apocalipse. Quem conhece aqui Apocalipse, Darkseid, é o pior vilão do DC. E o Apocalipse manda o pivete de volta, não aguenta o cara consegue fazer uma revolução num lugar de extremamente desespero. Então, essa ideia anarquista do Alan Moore está sempre presente. Você pegar, por exemplo, a época que foram escritos os roteiros do John Constantine, que está justamente nesse período da taxa. Então, tem a ver sim com o Brasil, tem. Quando, em 1984, só para a gente colocar só para fechar, uma frase do George Orwell, quando dizem não, porque George Orwell é uma figura interessante, né? O pessoal da esquerda meteu o cacete nele por causa de Animal Farm, onde ele faz uma crítica ao regime stalinista. O pessoal da direita é pé da vida porque ele era socialista e faz uma crítica imensa ao capitalismo desde 1984. Então ele foi acossado pelos dois lados. Não, mas ele diz: olha, eu não estou falando de Stalin, eu não estou falando de Hitler, eu estou falando de Stalin, de Hitler, da sociedade capitalista, da sociedade que eu estou imerso, eu estou falando de toda a sociedade autoritária. E nós vivemos num período de recrudescência do autoritarismo. Eu tenho muito medo disso. Marilena Chauí diz: a desvantagem da democracia é que a democracia, ela não é, a desvantagem entre aspas, viu gente? Ela não é um sistema que procura algo, a felicidade, ou a justiça, ou o equilíbrio. Ele procura a própria democracia. E é mais difícil você ser livre do que você ser controlado, gente. É muito interessante você ter, olha, em nome disso, não sei o que, eu faço isso, em nome disso, eu faço isso. Não. A grande discussão da distopia é isso. Você é responsável e você tem a sua própria liberdade. Então, isso é que o Alan Moore
coloca acima de tudo, né? A ideia do ver. Beleza, mais alguém para fazer perguntas? Eu soube aqui, vou registrar. Adriano queria se jogar no assunto, eu perguntei, mas por que uma coisa dessa? E aí disseram que foi porque o Flamengo perdeu 2-0 pro Vasco no mês passado. Ele queria pular ali, eu disse, meu filho, não faça isso não. Isso aí vem da vida. O livro já está vendido aqui, bateu o martelo, o nosso jovem Alex. A camisa custa R$15. Daqui a pouco sorteios. Temos o professor Lucas que vai fazer uma pergunta ao professor Fernando Guilherme. Bom, eu vou deslocar a HQ para o cinema. Olharmos a história dos super-heróis. Os professores lá que estavam até conversando comigo, nós presenciamos uma ideia até agostiniana de um suposto bem e de um suposto mal que circunda nas histórias. Isso povoou a década de 80, 90. No entanto, hoje nós percebemos que o conflito não é mais entre o bem e o mal. Não é mais o super-herói que enfrenta os seus inimigos, os seus vilões. Mas os super-heróis agora que enfrentam os super-heróis. Então a minha questão é o seguinte. Primeiro, por que o interesse do cinema de querer agora juntar o bem com o bem, confundir o bem com o mal? Se isso tem alguma ligação com o espírito pós-moderno? Enfim, qual é a ideia, qual é a centralidade de reverter agora os conflitos, mudar agora os personagens, deslocar os personagens? Enfim, o que é que significa isso agora que está aparecendo no cinema? Muito bem. Professor, antes de responder, diga um número de 1 a 50. 37. Quem é a criatura? Rafaela Soares, está aí? Ganhou, minha filha, uma revista. Alex, cadê você, meu filho? Ajude ali. Leve a jovem uma revista.